A paz do Senhor Jesus a todos os que me ouvem através desse vídeo. Eu venho falar a respeito de algo que muita gente deveria saber, ou melhor, entender, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Muito se tem ouvido falar dela, pastores, bispos, até mesmo aqueles que se intitulam apóstolos. São homens que, através da palavra, atrás de um púlpito, dominam pessoas que estão interessadas. As pessoas estão interessadas em aprender de Deus. Só que muitos desses homens, que se dizem pastores, mas são enganadores, que se aproveitam da sinceridade das pessoas, pregam o que eles querem a fim de serem beneficiados por elas, não passam de falsos profetas. Sabe por quê? Porque desses pastores, desses apóstolos, o Senhor Jesus disse, lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 15, se vocês tiverem uma Bíblia aí, amado ouvinte, pegue a Bíblia e me acompanhe, por favor. Mateus capítulo 7, versículo 15. Jesus ele diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Essas são palavras não minhas, não é uma ideia humana, mas sim são palavras do meu Senhor e Salvador. Ele que diz para nós, para mim, para você, acautelar por causa desses falsos profetas que vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus sabe de quem ele está falando. Esses homens não têm compromisso algum com a palavra do Senhor. Eles, como acabamos de ouvir, são falsos, mentirosos, lobos devoradores, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Não estou aqui querendo generalizar, mas abrir os teus olhos e o seu entendimento no que diz respeito à palavra, para que você, amado ouvinte, não seja enganado por eles, por estes homens, e por eles perder a sua salvação. A Bíblia tem que ser lida e pregada da forma que ela é. Não podemos acrescentar nada além do que está escrito. Porque você sabe, você que está indo para uma igreja, você sabe se o que seu pastor está ensinando é bíblico? Você acompanha à risca o que você está sendo ensinada ou ensinado? Por isso que o objetivo desse vídeo, amado, é levar você a entender a palavra, o evangelho genuíno de Jesus, e não esse que está sendo pregado nas igrejas modernas, suntuosas, cheias, mas vazias de Deus e do Espírito Santo. Eu quero, meu amigo, que você abra o seu coração e entenda quando Jesus diz através do Espírito Santo em Paulo, que ele fala assim, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, se eu não me engano. Mas ainda que nós, olha Paulo falando aqui, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito, seja maldito. E o que temos visto e ouvido hoje em dia? Que você tem que prosperar, tem que ter o melhor carro, a melhor casa. Nós ouvimos que tem que ter o melhor sapato e roupa. Você que não trabalha está endemoniado. Ou se mora de aluguel é porque está mal com Deus. É dízimo dobrado, é carnê para pagar programação, é sacrifício que você tem que
fazer, tem que dar tudo por tudo de Deus. É o banho da limpeza espiritual, é vela, tem que acender vela, é rosa ungida, é cajado com óleo, o pão para colocar atrás da porta e mais outros e outras coisas absurdas que esses homens estão fazendo dentro das igrejas, enganados e enganando o povo. São malditos aos olhos de Deus e não estão pregando o evangelho genuíno de Jesus. Estão ensinando você a ser um cristão frustrado, porque há tantos anos você quer um resultado e não vê. Mas eles continuam a fazer tais promessas ao qual foram citadas e você sempre na mesma. Nunca vai acontecer isso que tanto você quer. Sabe por quê? Porque Jesus nunca ensinou isso e nem praticou tal coisa desse tipo. Olha o que diz lá em Jeremias capítulo 7, versículo 4. Vamos lá. Não vos confieis em palavras falsas. Olha aqui Deus falando através do profeta. Não vos confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre o homem e entre o seu companheiro, e também se não oprimirdes o estrangeiro, vamos ver o que é estrangeiro? Gentil, que não é israelita naquela época. O israelita naquela época não podia explorar os estrangeiros. Era proibido, mas eles deviam cuidar deles. E o que vemos aí, dentro dessas denominações? Exploração do povo de Deus, os gentios de hoje, os estrangeiros daquela época. Mas vamos continuar. Aqui em Jeremias capítulo 7, versículo 6. E ao órfão e à viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Para vosso próprio mal? Vamos entender isso, amado ouvinte. No versículo 7, no capítulo 7 de Jeremias, no versículo 6. Olha lá o que ele fala. Ó, vamos entender isso. Nem andar após outros deuses? Quando estes homens, esses falsos pastores, falam para você que está me ouvindo, levantar uma vela, como já tem acontecido aí nessas igrejas grandes aí, cheio de gente acendendo vela. Qual a diferença tem dos católicos que acendem vela para santo, para o povo cristão que também acende vela? Nenhuma.